Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Deus é Espírito e Deus tem um caráter perfeito. Deus é um reino, o reino de Deus. Deus é uma família, a família Deus. E hoje em dia há dois membros na família de Deus. Deus, o Pai, e o Filho de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9, Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9, o próprio Pai aqui está a dizer que o Filho é Deus. Veja aqui versículo 8. Diz assim: mas acerca do Filho, diz o Pai, o teu trono, ó Deus, falando acerca de Jesus Cristo, é para todo sempre. E depois no versículo 9 diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, isto é Jesus Cristo, o teu Deus, que é o Pai, te ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. Deus é amor, como lemos em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Ora, isso significa que entre o Pai e o Filho há um completo amor. Não há desacordo, não há competição. Sim, até Jesus Cristo, quando orou em João capítulo 17, na noite em que foi traído, em João 17, orou o seguinte, vejamos então no versículo 20, João 17, versículo 20, não rogo somente por estes, os discípulos que estavam presentes ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Jesus Cristo está a orar não só pelos apóstolos, mas por nós, para que nós sejamos um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que também eles, isto é, nós, sejamos um. Sejamos um. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. O Pai e o Filho são um. E a oração final, de Jesus Cristo, é que nós também viéssemos a ser um com eles. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, na união. E por isso, irmãos, vemos que o Pai e o Filho eram um, unidos, não eram divididos, eram de um acordo, estavam unidos na missão, na responsabilidade, no que queriam fazer em amor. Também em João capítulo 17, versículo 5, diz Jesus Cristo nessa mesma oração: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, contigo, com a glória que eu tive junto de ti, que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Jesus Cristo está a orar: dá-me a glória que eu tinha contigo, ao teu lado. Eram os dois seres independentes, um ao lado do outro, antes que houvesse o mundo, antes da criação. Aliás, em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Filipenses, capítulo 2, versículo 6, lemos também, que diz assim:
Pois ele, isto é Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele existia, subsistia em forma de Deus, do género de Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ao Pai. Ele era da mesma forma, do mesmo género, da mesma qualidade de ser. E eles tinham um grande plano. Eles combinaram um grande plano para Deus ter uma família. Para Deus, para esta família, se reproduzirem. E aí vemos então que Deus está se reproduzindo. Reproduzindo, tendo filhos e filhas dele, do Pai. E por isso desenvolveram um grande plano. Este grande plano, com detalhes muito intricados, em que vemos que o Pai sempre foi a cabeça e Jesus Cristo sempre seguiu e disse e fez o que o Pai disse a ele para fazer e dizer. Vejam em 1 Coríntios 11, versículo 3. 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus, o Deus Pai, o cabeça de Cristo. Cristo sempre foi uma pessoa, um ser, debaixo da autoridade do Pai. Em João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 49 e 50. João 12, versículo 49 e 50. Lemos, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus Cristo foi sempre debaixo e atuou sempre debaixo e falou sempre debaixo da autoridade do Pai. Ele sempre fez e disse o que o Pai disse a ele para fazer e dizer. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Vejamos aí Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Diz assim acerca de Cristo: Eu sou Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui está-se referindo a Jesus Cristo. Vê-se isso também em Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 12 e 13. Apocalipse 22, versículo 12 e 13, diz assim: E eis que venho sem demora, está a falar aqui Jesus Cristo, comigo está o galardão. Quando Jesus Cristo voltar, vai trazer o galardão com ele, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou, disse Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que isto significa, irmãos, é que o Pai delegou a execução, o ato executivo do plano deles de reproduzir muitos filhos. Delegou esse ato a Jesus Cristo. Ou, noutras palavras, o Pai
pondo em analogia, digamos assim, que talvez possamos entender melhor. O Pai é o dono. O Pai é o planejador. O Pai é o arquiteto. E Jesus Cristo é o executor desse plano que o Pai desenhou. O plano que o Pai arquitetou. Ou, noutras palavras, Jesus Cristo é aquele que é o chefe executivo da obra que o Pai deu a ele para fazer. Em João capítulo 1, vamos ler então, no versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. No princípio o Verbo existia. E o Verbo estava com o Pai, com Deus. O Verbo estava com o Pai. Como descrevemos há pouco em João 17, quando Jesus Cristo orou em João 17, versículo 5, disse-me que dá a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E por isso o Verbo estava com o Pai. Não era dentro do Pai, estava com o Pai, um ao lado do outro. Eram dois seres eternos. E diz assim, e o Verbo era Deus. Era da forma de Deus. Era da família de Deus. Era deste reino de Deus. E depois diz, ele, Jesus Cristo, estava no princípio com o Pai. Com o Pai. Faz isso bem claro, sublinhando este ponto, que estavam os dois juntos. E depois diz, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Verbo. O Verbo, que como lemos no versículo 14, é o Verbo que se fez carne. E por isso, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Por intermédio de Jesus Cristo. E sem ele, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Por isso vemos bem claramente que Jesus Cristo foi o Criador debaixo da instrução do Pai, porque o que ele fez e o que ele disse foi o que o Pai lhe disse para fazer. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Falando de Jesus Cristo. Esta é a imagem do Deus invisível, é a imagem do Pai. O primogênito de toda a criação. O primeiro que foi gerado de entre os mortos, como lemos no versículo 18. O primeiro que foi um homem, que veio a ser um homem e que foi ressuscitado para de volta a ser divino, neste caso, no caso de Jesus Cristo. O primeiro de toda a criação, de todos os seres humanos. Pois nele, isto é, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Por ele, através dele, foi ele que falou, foi ele que deu a instrução. E quando ele falou, deu a instrução e o poder de Deus, que é o Espírito Santo, então, por esse poder, por essa força de Deus que ele usou, diz assim, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis. Isto é, coisas visíveis, físicas, e coisas invisíveis, como os anjos. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele
e para Ele. Tudo foi criado por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo e para Ele, incluindo os anjos. E depois de ter feito ou criado os anjos, Ele criou o universo, os céus e a terra. Sim, sabemos isso porque lemos isso em Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. Versículo 4 a 7. Jó 38, versículo 4 a 7. Diz assim: onde estavas tu, ó Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu fiz a terra? Diz-me se tens entendimento, Jó. Quem lhe pôs as medidas, se é tu que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel e mediu o tamanho da terra, isso tudo? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quem é que fez isto de maneira que a terra esteja aí? E isso foi quando as estrelas da alva juntas, isto é, quando os anjos juntos, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, isto é, todos os anjos, simbolicamente foram criados por Deus, por isso filhos de Deus nessa maneira de falar. E por isso vemos que os anjos foram criados primeiro por Jesus Cristo e depois os céus e a terra. E por isso vemos em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus, Elohim, o Pai e o Filho. O Pai deu as instruções e o Filho falou e através, do poder de Deus, criou os céus e a terra. Os céus, em que a Terra é parte deste universo cósmico, digamos assim. Tem o Sol e os planetas à volta, isso tudo, e um deles é a Terra. Isso tudo foi criado, parte destes céus, em que a Terra é um desses planetas, neste mundo todo universal. Jesus Cristo, então, debaixo da instrução do Pai, criou os céus e a terra. Ora, isso podia ter sido há milhões e milhões de anos. Ora, vemos em Isaías 14 que houve então um período, em Isaías 14, que Satanás, então, cheio de vaidade, egoísmo, querendo ser mais importante do que realmente ele era, quis lutar e ser como Deus é. E então lutou contra Deus. Vê-se aqui em Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu. Então ele perdeu essa guerra. Caiu do céu. Ó estrela da manhã. Satanás, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Caíste. Houve uma guerra astronómica. Que houve grandes estragos. E ele foi atirado para a terra. Não diz que foi expulso do céu, mas nessa guerra caiu. Então Satanás lutou contra Deus, contra Jesus Cristo, contra os anjos fiéis. E então caiu. Porquê? Como disse, por causa do seu egoísmo e vaidade, o seu desejo de ter mais poder.
não estar grato pelo que tinha e queria mais e mais e mais. E então ele tornou-se um mentiroso, um enganador. E ele então perdeu esta enorme batalha cósmica. E ele convenceu 1/3 dos anjos a seguirem-no, como lemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Na primeira parte do versículo 4. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4 diz que o seguinte: a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O diabo, então, convenceu e fez com que 1/3 daqueles anjos se tornassem em demónios e caíram da fidelidade deles a Deus. E por causa dessa guerra, quando foram atirados para a terra, houve uma grande destruição na terra, porque foi uma batalha pelo controle da terra, porque ele era e é ainda o Deus deste mundo. E ele então foi atirado de volta para a terra. E então lê-se em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Que então a terra, porém, ficou, ou estava, ou veio a ser, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E então ficou tudo escuro. Um desastre, como se fosse uma noite nuclear em que cobriu a terra inteira, sem qualquer luz entrar no planeta Terra. E uma vez mais, isso poderia ter continuado por milhões de anos. Não se sabe. Deus não nos diz quanto tempo. Mas depois, debaixo da instrução do Pai, Jesus Cristo falou, deu instruções, deu ordens. E então, o poder de Deus, o poder que Deus tem pela instrução, fez com que a terra fosse renovada. E vemos assim, e o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, pairava sobre as águas. E disse Deus, aquele que falou, debaixo da instrução do Pai, que era Deus, haja luz, e houve luz. E assim vê-se que durante um período de 6 dias começa a renovação, a limpeza da face da terra. E depois, no 6º dia, no versículo 26 de Gênesis capítulo 1, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, etc, etc. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, o homem e a mulher. O homem foi feito de acordo com a semelhança de Deus. Porque Deus tem uma cabeça, tem olhos, tem nariz, tem braços. Sim, é um ser espiritual, mas tem essa semelhança. E por isso, o homem foi feito de acordo com a semelhança de Deus. Porquê? Porque Deus tem um plano de vir a reproduzir-se, a ter muitos filhos e filhas no seu reino. E o homem, quando foi criado com uma entidade espiritual, que é o espírito do homem no homem, como lemos em 1 Coríntios capítulo 2. Em 1 Coríntios capítulo 2, lemos aí
no versículo 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? O espírito do homem, o seu próprio espírito, o espírito do homem, que está no homem, é que faz os homens entender as coisas do homem. Isto é, faz com que o cérebro humano tenha capacidades de pensar como um ser humano. Essa é a grande diferença entre o cérebro humano e um cérebro de um animal. Porque o cérebro humano tem este espírito do homem no homem que faz com que o homem possa entender as coisas do homem. É o que diz aqui, no versículo 11. E depois diz, também, continuando a ler no versículo 11, diz: assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O homem foi criado com este Espírito, o homem, para poder receber o Espírito de Deus, para entender as coisas de Deus. E por isso é que lemos no versículo 10, de 1 Coríntios, capítulo 2, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Deus nos revela o seu plano, nos dá o entendimento do seu plano através do seu Espírito. Quando Deus começa a trabalhar consigo, quando Deus está consigo, quando Deus está a trabalhar com você e o Espírito de Deus está consigo, ainda não dentro de você, mas consigo, então você começa a entender as coisas de Deus. Tal como o cérebro humano só entende as coisas do homem quando tem o Espírito do homem. Você igualmente só vai entender as coisas de Deus quando o Espírito de Deus está a trabalhar consigo com o seu espírito humano. E por isso, o Espírito de Deus, que é a essência de Deus, que é o poder de Deus, que tem muitos atributos e qualidades, tal como lemos em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, que tem qualidades que é o fruto do Espírito, qualidades de amor, paz, carinho, gentileza, fidelidade e mansidão e domínio próprio. E aí define 9 qualidades do Espírito de Deus, mas também, além disso, nos dá sabedoria, como lemos em 1 Coríntios 12, versículo 7 a 11, nos dá conhecimento, nos dá fé, nos dá a cura, e que Deus distribui esses dons adicionais conforme Ele deseja. E por isso, o Espírito de Deus faz o homem, o ser humano, a estar unido com Deus, a ser um com Deus. Como a oração de Jesus Cristo em João 17, 20 a 23, que referimos um bocadinho mais cedo, que é o que Jesus Cristo quer, que nós tenhamos o Espírito dele e começamos a ver as coisas com o mesmo amor, com o mesmo entendimento, com a mesma sabedoria que Deus tem, para sermos um como eles são um. Isso é o plano de Deus. O plano de Deus é acerca de nós virmos a ser filhos e filhas de Deus, porque Deus está reproduzindo-se. Para nós podermos vir a ser glorificados como filhos de Deus na sua família. E por isso, nós temos que chegar a um ponto que nós, de livre vontade, desejamos seguir o caminho de Deus, que é amor. Seja qual for as pressões ou dificuldades ou aflições que tenhamos. E por isso este plano de Deus, que Deus arquitetou antes da criação do mundo e que o Pai e o Filho tinham concordado e que estão agora a executar durante várias fases e durante vários anos, esse plano necessitava
que o homem fosse provado debaixo de pressão, para provar sem qualquer dúvida de que esse homem ou mulher nunca deixaria ou abandonaria o caminho de Deus, o caminho de amor. E esse plano, por isso, necessitava que o homem tivesse arbítrio livre. Para o homem ou a mulher provarem, através das suas experiências durante esta vida humana, este período de provação, que ele ou ela deseja o caminho de Deus. A que preço isso seja. A que preço isso seja. Até pode ser o preço da sua vida ou da minha vida. Mas temos que desejar o caminho de Deus. Temos que provar, através da vida, através de aflições, que Deus é primeiro. E por isso, então o homem tem que, de livre vontade, fazer uma decisão a favor ou pelo lado do caminho de Deus, que é o caminho da vida, que é o caminho de amor. Seja qual for as dificuldades ou a pressão. E por causa disso, Deus criou o homem físico, mortal, com uma fraqueza interna, para o homem entender que precisava a ajuda de Deus para vencer, para superar. E por isso Deus permitiu e permite o adversário, Satanás, a pôr pressão adicional. Permite que o homem seja influenciado e que tenha a tendência a ser influenciado pela sociedade e pelos seus amigos, pela mídia social e seja lá que for. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Deus nos daria a redenção e o perdão através do sacrifício de Jesus Cristo e nos dá a ajuda através do Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, que é a ajuda de Deus, a consolação de Deus, o domínio próprio que vem de Deus para nos dar aquele amor, aquela paz, aquela sabedoria, aquela fidelidade, aquela gentileza que vem de Deus, aquela mansidão, para superarmos até ao fim. E por isso vemos que o plano de Deus necessitava dar ao homem duas opções. E isso vemos essas duas opções em sumário em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis capítulo 2, versículo 9. E lemos: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore da morte. Ou, aliás, de misturar o bom com o mau.
Por isso, Deus deu a Adão e a Eva a opção de escolherem o caminho da vida ou o caminho da morte. Tal como nós temos essa opção hoje em dia. Escolhe, eu te dou duas opções, a vida ou a morte. Escolhe a vida para que estejas feliz, para ser bem. Mas, efetivamente, o Adão e a Eva rejeitaram a ajuda de Deus, isto é, do Espírito Santo de Deus, simbolizada pela árvore da vida. Então, o Adão e a Eva fizeram uma decisão. A decisão errada. E, igualmente, todos nós temos feito essa decisão errada. Temos seguido o caminho da verdade misturada com mentiras. O caminho da morte. E depois, vemos em Gênesis capítulo 3, que Deus permitiu Satanás a pôr uma pressão adicional, como Deus permite hoje em dia a nós termos outras pressões adicionais. E então Satanás veio e enganou a Eva. Sim, perguntou a Eva, olha, então disse assim, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, da árvore do bem e do mal, dela não podemos tocar, nem comer, porque senão vamos morrer. O caminho da morte, o caminho da mistura da verdade com a mentira, do correto com o errado, é o caminho da morte. E, ao fim deste período de provação, o resultado de seguirmos esse caminho, que é o pecado, morreremos. E todo ser humano tem morrido e morre. O salário do pecado, Romanos 6, versículo 23, é a morte. O salário do pecado, de quebrar as leis de Deus, de desobedecer a Deus, é a morte. Mas Deus está a reproduzir-se a si próprio. Então por que é que permite que nós sejamos tentados? Porque Deus quer nos ensinar por experiência que o caminho dele é o único caminho que funciona. E por isso, ele tem que permitir, com livre arbítrio, que façamos erros, isto é, que pecamos. Mas, por isso vemos que através de Adão veio a morte. Como lemos em 1 Coríntios capítulo 15. Mas igualmente, todos nós fazemos a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 22. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, Adão. Assim, por um homem veio a ressurreição dos mortos, que é Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. Todos ressuscitarão em Cristo. Não está a dizer que vão ser salvos, mas que vão ser ressuscitados, como veremos. E por isso, o plano de Deus não foi destruído pelo pecado, porque o plano de Deus necessitava o livre-arbítrio para o homem aprender pela sua experiência que o único caminho que funciona é o caminho de Deus. E por isso, mais cedo ou mais tarde, o homem iria pecar. E por isso a necessidade do sacrifício de Cristo, que foi parte
do plano de Deus, antes da criação do mundo. Lemos em Apocalipse 13, versículo 8, quando está a falar da besta e do caminho errado e do falso apóstolo. Em Apocalipse 13, versículo 8, diz assim: todos adorá-lo-ão, isto é, a besta e esse caminho errado. E diz assim: adorá-la-ão, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus Cristo era parte do plano que tinha sido condenado à morte, porque este plano necessitava o sacrifício de Cristo para nos redimir, para nos salvar. Veja em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes de haver o tempo como nós marcamos hoje em dia o tempo. Nós marcamos o dia em horas, em dias, em semanas, em meses. Isso é tudo através, por causa do Sol e do movimento astronómico do Sol e da Lua e das estrelas. Então, assim, é como medimos o tempo. Por isso, antes deste método de medirmos o tempo, isto é, antes da criação do céu e da terra, Jesus Cristo tinha sido condenado à morte, porque era parte deste plano, porque Deus sabia que o homem iria pecar mais cedo ou mais tarde. E por isso foi necessário este sacrifício de Cristo, como lemos em Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ele ofereceu um único sacrifício, a vida dele, aguardando aí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, o sacrifício de Cristo é suficiente para aperfeiçoar tudo. Com essa única oferta, aperfeiçoa tudo. Para sempre. Mas quantos aos que estão sendo santificados? Nós ainda estamos no processo de santificação. Por isso, nós temos que vencer a fraqueza da carne com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Temos que lutar esta guerra, porque é uma guerra espiritual, uma guerra mental. Vejam em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, versículo 11. Diz assim: revesti-os de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O nosso inimigo, o nosso adversário, além da nossa fraqueza da carne, é o diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra outra pessoa. Mas sim contra estes principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isto é, contra os demónios
e os espíritos satânicos que estão a servir o diabo. É uma guerra espiritual. E temos que lutar esta guerra. É uma luta na mente, no controle mental, contra estes poderes maldosos. E a única armamento de ataque que temos é a palavra de Deus através do Espírito de Deus. Vejam aqui no versículo 17 de Efésios 6. Tomais também o capacete da salvação, isto é para proteger a cabeça, e a espada do Espírito, que é a única arma ou armação de ataque do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos irmãos, e por isso nós agora, uma vez que recebemos o Espírito Santo, que nos comprometemos a obedecer a Deus, que somos chamados por Deus e entendemos a palavra e arrependemos e fazemos o compromisso e recebemos o Espírito de Deus pela imposição das mãos, nós então nos tornamos as primícias do Espírito. Os pioneiros das pessoas que têm o Espírito de Deus. Sim, no mundo da manhã, muitas outras pessoas, o mundo todo, terá a oportunidade de ter o Espírito de Deus. Mas hoje, só algumas pessoas. Só aqueles que Deus está a selecionar agora. Embora muitos sejam chamados, mas poucos respondem a essa chamada. E por isso lemos em Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, versículo 23. Diz assim: e não somente ela, que esta é a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Nós temos as primícias do Espírito. Nós somos, digamos assim, as primícias espirituais que recebemos o Espírito, simbolizado pelo dia de Pentecostes. Mas ainda não somos seres espirituais. Nós estamos esperando pela filiação. Porque diz assim: igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção, ou talvez uma melhor tradução para sermos realmente filhos e filhas de Deus, a filiação de filhos, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo vai ser comprado de volta, redimido. A redenção do nosso corpo. Deus, através de Cristo, compra o nosso corpo de volta da morte para podermos ressuscitar e ter a vida eterna. E essa ressurreição será à vinda de Cristo, à segunda vinda de Cristo, que é simbolizada pelo dia das trombetas. Por isso, hoje em dia, uma das missões da Igreja é de treinar um povo. Nós estamos a ser treinados para sermos pilares no reino de Deus, como lemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, falo-ei uma coluna, um pilar, no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Guardarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde o céu, vinda da parte do meu Pai, do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, irmãos, estamos a ser treinados para ser colunas, ser pilares, sermos fortes colunas no mundo da manhã, no reino milenial. E por isso hoje estamos a passar por um campo de treinamento. Um campo de treinamento. Um programa de treinamento. E como lemos em Apocalipse 5, versículo 10, diz assim:
E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós reinaremos sobre a terra. Estamos a ser treinados para isso. Porque nesse reino, nesse governo, não vai haver corrupção, não vai haver governantes corruptos, como no mundo hoje em dia. E por isso nós vamos ser, digamos assim, o poder executivo do governo de Deus na terra. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27, lê-se: ao vencedor. Nós temos que vencer. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Os desobedientes vão ser castigados, vão obedecer. Por isso, governar com um cetro de ferro requer que vai haver um caminho, e a obediência a esse caminho, e não vai desviar desse caminho. Mas também o cetro de ferro para aquele que está a tomar conta do rebanho, para o pastor, é para proteger as ovelhas dos lobos. E sim, protege as ovelhas dos lobos. Em Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4, Isaías capítulo 2, versículo 2 a 4, lemos: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, isto é o reino de Deus, será estabelecido no cimo dos montes, isto é, acima dos outros governos todos, e se levará sobre os outeiros, sobre os governos mais pequeninos. E para ele afluirão todos os povos, todas as nações. Irão muitas nações e irão vindo, e subimos ao monte do reino do Senhor. Isto é, subimos aonde está o governo de Deus, a governar as nações. E a casa do Deus de Jacó. E quem vai ser o Deus que vai estar lá? Vai ser Jesus Cristo a reinar. Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas ideias e essas politiquices do mundão e essas ideias erradas das pessoas que vão estar infiltradas, estas ideias terroristas e sei lá que mais, vão ser corrigidas. E converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Não haverá mais escolas do exército. Por isso, vai ser um milénio de paz na terra. Esse vai ser o reino milenial, como lemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E diz assim: também vi tronos, e neles assentados aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Isto é, os cristãos, os verdadeiros cristãos em Cristo, que se arrependeram, estão a ser treinados e que estão a ser considerados dignos por Deus para estar em pé à frente de Jesus Cristo, esses vão viver e reinar com Cristo durante o milénio, como lemos ao fim do versículo 4. E depois, o resto dos mortos, o resto das pessoas que morreram, não reviveram, não vão ser ressuscitados até depois do milénio. Quando essas pessoas ressuscitarem, essa então será a segunda ressurreição. Essas serão as pessoas que nunca aprenderam a verdade e que vão ter a sua primeira chance. Sim, a sua segunda vida, mas a primeira chance, porque nunca souberam a verdade de Deus e nunca tiveram uma oportunidade para se arrepender.
sejam crianças, sejam pessoas de outras religiões, ou seja o que for, vão aprender o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro caminho da vida. E depois disso, durante esse período será um período, digamos assim, de julgamento. Um período de julgamento, como se lê no versículo 12 de Apocalipse 20. No versículo 12, vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé, isto é, ressuscitados. Esta é a segunda ressurreição, depois do milénio, ressuscitaram diante de Deus e vai haver este julgamento. E se abriram os livros, a Bíblia. E no outro livro, o livro da vida, vão ter a oportunidade de aprender o caminho e vão ter a oportunidade de se arrepender. Vão ter a oportunidade de ser batizados. Vão ter a oportunidade de receber o Espírito Santo de Deus. Vão ter a oportunidade de vencer as fraquezas da carne. Mesmo durante este período. E depois, se vencerem e de facto tiverem provado que estão completa e realmente arrependidos e mudados, então serão dados a vida eterna. Isto é, o nome deles será no livro da vida e vão ter a vida eterna. Isto é, vão realmente ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Porque Deus está reproduzindo-se. E então vai ter milhões e milhões de pessoas que se vão arrepender. Porque aprenderam na primeira vida que este caminho de Satanás não funciona. Só dá sofrimento, só dá depressão, só dá ansiedade, só dá tristeza. Aqueles que não se arrependerem, aqueles que, embora essa oportunidade seja dada a eles e eles não queiram arrepender, ou aqueles que hoje em dia souberam, mas não se arrependeram, esses então, lê-se aqui no versículo 13. Deu o mar os mortos para que neles estavam a morte e o além, aquele o Hades. Entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então esses, a morte e o Hades, o inferno, o Hades, aqueles que estavam já condenados à morte, porque não se arrependeram e não se arrependem, serão lançados para dentro do lago de fogo, isto é, a segunda morte, o lago de fogo, isto é, vão morrer para sempre. Não vão continuar a viver a sofrer eternamente, não, vão morrer completamente, permanentemente. E depois disso, então, vai haver um novo céu e uma nova terra, em que só haverá alegria e paz. E então, todas as pessoas que vão ter sobrevivido isso vão ser realmente filhos e filhas de Deus, seres espirituais como Deus é. Deus então se terá reproduzido com muitos milhões e bilhões de filhos e filhas no seu reino. Vemos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 22. E então haverá aí a árvore da vida. A árvore da vida que Adão e Eva rejeitaram. Mas estes vão ter a vida eterna. E depois vê-se, no versículo 3 e 4, nunca haverá mais qualquer maldição, porque não estão a desobedecer às leis de Deus. Só vai haver benções. Nelas estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a face de Deus e na sua fonte está o nome de Deus, porque são membros da família Deus. Queridos irmãos, Deus está reproduzindo-se e todos nós
temos essa enorme oportunidade de virmos a ser filhos e filhas dele, na glória de Cristo, está claro, inferior a Cristo, que é inferior ao Pai, mas essa é a grande benção que espera você e que espera a mim, para virmos a ser filhos e filhas de Deus, na família Deus, pela eternidade fora, para fazermos coisas ainda maiores pela eternidade fora, as quais Deus, na Bíblia, hoje em dia, ainda não nos revelou, mas vai ser maravilhoso. Que Deus ajude a você a manter-se fiel até ao fim.